acessando a provisão de Deus para a sua vida. Provisão é algo que você tem direito e Deus quer te entregar. E quantos querem receber? Quer ou não quer, meu irmão? Eu sei que eu estava falando com o pastor Tiago, que muitas pessoas não creem, muitas pessoas, tantas lutas que enfrentam, elas não acreditam que possa existir a provisão sobrenatural de Deus. E o Senhor colocou isso no meu coração. Eu quero ministrar na tua vida para isso, para que você compreenda que há da parte de Deus a provisão que você precisa para cumprir o teu propósito de existência. Isso é um fato, e Deus estará enchendo o teu coração dessa verdade e acontecendo na sua vida. Amém, queridos? Há provisão para a sua vida, só sua. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quem encontrou diz amém. É um versículo apenas poderoso que diz assim: e o meu Deus, na minha é a Nova Almeida atualizada, 2017. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Quem recebe dá um amém. Dá um amém, meu irmão. Amém. Aleluia. Meu Deus há de suprir. Essas palavras do apóstolo Paulo foram referentes a uma oferta que ele recebeu e supriu a sua necessidade, e ele então devolveu e disse: o meu Deus há de suprir todas as vossas necessidades. Para um servo de Deus falar algo dessa forma, com essa magnitude, não foi um agradecimento, foi uma palavra profética, uma liberação. Porque nós vamos correr um pouquinho na Bíblia, nós vamos entender que Deus é um Deus que tem provisão para todos os seus filhos. Quem está aí, filho de Deus, dá um glória a Deus. Quando nós somos chamados, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando Ele nos encontrou, porque Ele nos escolheu, como diz a Bíblia, quando isso aconteceu, já no mundo espiritual existe uma provisão preparada para você. Tem um crente aqui, glória a Deus. Quem é? Tem crente aqui nessa igreja ou não? Que crê em Deus? Não é religioso, não é crente religioso. Irmãos, eu não me lembro de ter pregado uma palavra como essa, e se preguei faz muitos anos. E aquilo que a gente não prega, as pessoas não sabem. O que não sabe não crê, o que não crê não acontece. É por isso que Deus colocou no meu coração, e este ano vai ser um ano de provisão sobre a sua vida. Nós inauguramos a igreja dos filhos no ano passado, e este ano é o ano da igreja dos filhos. Você é filho. Quantos são filhos aqui? Se aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é filho. E para todo filho de Deus existe uma provisão. Quando você foi chamado, você recebe junto os recursos para cumprir o teu propósito. Melhorou, amém? Já está assim um zum melhor. Talvez você diga: meu pastor, passando luta, estou isso, estou aquilo outro. E às vezes isso é resultado de não entendermos, de não sabermos, de não crermos. Eu falei na primeira reunião um exemplo muito conhecido da pessoa que precisava ir para outro país, ia ficar 30 dias viajando no navio, vendeu tudo que tinha, comprou uma passagem para ir para outro país. Ela tinha que ir para outro país. Pessoa simples, não conhecia, não tinha informação, entrou no navio, e ela preparou um monte de bolacha, de doce, tudo que podia, porque 30 dias de viagem, né? Só que aquilo foi comendo, que não comeu, estragou. Dentro de uma semana e pouco ela já estava sem comida, 15 dias, já no 20º dia estava verde da fome, já estava fraca, debilitada. Alguém passou por ela, do pessoal que trabalha no navio, disse: escuta, você está desse jeito, por quê? Eu disse: não, eu estou com muita fome. Ele disse: mas com muita fome, você é clandestino? Você entrou legal aqui? Ela disse: não, eu tenho passagem. Como tem passagem? Deixa eu ver. Aí ela mostrou a passagem. Eu tenho passagem. E você sabia que a sua passagem tem 4 refeições por dia? E assim são muitos filhos de Deus que entram
jornada de vida com Deus, nesse tempo de existência que temos, muitos filhos de Deus estão vivendo as coisas de Deus, estão vindo à igreja, participando, conhecendo, participando de grupo, aprendendo, e não tem essa consciência, talvez nunca ouviu o que eu estou dizendo. Junto com o seu sim para Jesus, o recurso foi liberado para a sua vida. Está melhorando o amém, estou gostando. Porque é uma verdade implícita em todo o contexto de palavra, e nós vamos aprender sobre isso. É uma realidade que às vezes nós não acessamos, e às vezes não acessamos porque não cremos, e não cremos porque não sabíamos. Como diz o próprio apóstolo, como vão saber se não há quem pregue? Se pregou, a pessoa então vai entender e vai acessar. Ela vai receber, ela vai tomar posse, ela vai confessar. Quando na sua oração ela for orar, se preciso for, se preciso, que às vezes nem é, ela vai dizer: Senhor, a minha provisão, porque existe provisão para a sua vida, que é filho, que é filha de Deus. Diga para o seu irmão: existe provisão para a sua vida. Eu não falei na primeira reunião, mas eu quero que você entenda que essa provisão ela é liberada paulatinamente, não é de uma vez só, é todos os dias, é todas as semanas, é todos os meses, é todos os anos, é todo o tempo da tua existência. Provisão sobrenatural. Por isso que Jesus, quando disse: vocês quando orarem, disse: o pão nosso de cada dia, porque é provisão sobrenatural, é para você, é para cumprir o seu propósito. Deus não te chamou e deixou que você se vire sozinho, não. É aquilo que você não imagina, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não entrou no seu coração, que você diz: meu Deus, o que está acontecendo? É disso que eu estou falando para a vida de todos vocês. Alguém está me ouvindo aí, irmão? Eu vou passear na Bíblia com vocês de uma forma muito rápida, para que a gente possa entender aqui. Mas você que é filho de Deus, existe provisão para a sua vida. É uma boa notícia, era para dar um glória a Deus, alguém já levantar, jogar o chapéu para cima e dizer aleluia. Meu Deus, é que você não está entendendo, não está meio desconfiado. Será que isso é verdade mesmo? Vamos passear na Bíblia. Vou começar aqui com Abraão, porque, irmão, eu não falei no primeiro culto, também vou falar nesse agora. Deus, quando criou o homem com provisão. Adão teve que plantar? Adão teve que plantar? Teve que trabalhar no jardim? Teve que fazer alguma coisa no jardim, irmão? Imagina, irmão, é o mesmo Deus. Hoje, quando você aceita Cristo, que é o último Adão, e você se torna irmão, se torna representante de Deus na terra, como filho a uma geração do Adão caído, para que ele se torne um Adão novo, como nós somos renovados, nascemos de novo. Quando isso acontece na sua vida, é como se o Senhor te pegasse e botasse novamente no Éden. Alguém está me ouvindo ou não? Alguém está crendo no que eu estou pregando, começando pelo menos? Quando a Bíblia diz que você é embaixador na terra. Alguém já ouviu essa passagem na Bíblia? Alguém já ouviu? Alguém já leu? Alguém já leu? Alguém já leu? Nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Ele é um representante de um governo num país estranho, num lugar estranho, mas não falta nada. Tudo o que ele precisa, o governo manda, porque ele é representante. E você é embaixador, você tem provisão para cumprir o teu propósito. Existe provisão pronta para ser liberada, que os olhos não viram, que deve ser acessada para a sua vida. Eu não estou pregando otimismo aqui não, querido. Eu não estou falando coisas bonitas, eu estou falando Bíblia. Em toda a minha vida que eu prego provisão, que eu prego prosperidade, eu prego baseado em Bíblia, em fatos, em promessas, em verdades. E é isso que tem que acontecer na sua vida. Quem está comigo dá um glória a Deus aí. Gênesis 12 fala de Abraão. Porque não importa o tempo que estamos vivendo, não importa o que aconteça à nossa volta, a provisão vem para a sua vida. Sabe a embaixada? Em qualquer país, o país pode ser um país miserável, passando dificuldade. Aquela embaixada do governo manda recurso, manda alimento, manda tudo que for preciso. Abraão, ele estava numa terra de miséria, de sofrimento, de fome. Fome naquela época era sinônimo de coisa muito difícil. E a Bíblia diz que no livro de Gênesis, capítulo 12, que Abraão, na terra que estava com fome, ele foi para o Egito. Num momento de muita crise, muita fome, ele foi para o Egito. Passou um período lá. E quando ele saiu de lá, no versículo 13,
No capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que ele, Ló, sua esposa, seus bens saíram de lá. E ele saiu de lá, ele tinha camelos, tinha gado, tinha ovelha, tinha prata, tinha ouro, e era um homem muito rico. Você não gosta da palavra muito rico? Dá um glória a Deus. Abraão era muito rico. Quantos querem ser muito rico aqui? Você acredita que tem gente que não levantou a mão? Você tem medo? Ah, pastor, ser rico é capaz de eu me desviar. Se ser pobre transforma alguém em crente? Irmão, ainda existe uma mentalidade de medo. Presta atenção. Abraão, num tempo de fome, enriqueceu. Porque não é o que está à nossa volta que impede a provisão. Eu poderia falar de Isaac, que passou o mesmo período, num período de seca, de dificuldade, de escassez. Ele cavou poços onde não tinha água, e Deus deu água, porque a provisão sua é sua, e ela vai se cumprir na sua vida. Eu poderia falar de Jacó, que trabalhou na casa do seu sogro Labão, e o sogro criava um monte de dificuldade, mas ele cuidava das ovelhas brancas e ele prosperava. O sogro dava as malhadas, ele cuidava das malhadas, ele prosperava. Não importa o que o sogro tentava fazer, ele crescia, porque existia provisão para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Eu poderia falar de José, que aonde era colocado prosperava, e as coisas aconteciam na sua vida, porque a pessoa que diz um sim para Deus, a provisão está preparada para ela. Vou falar de novo. Tu está me ouvindo, Claudino? A pessoa que diz um sim para Deus, a provisão está preparada. Existe uma provisão para a sua vida. Se você tem acessado, glória a Deus. Se não tem, vai acessar. Hoje eu vou orar e vou profetizar sobre a sua vida, e você vai testemunhar. Alguém está me ouvindo ou não? Moisés disse sim. Estava lá cuidando das ovelhas de Jetro, tranquilo. Anos se passaram. De repente aquela árvore pega fogo e não queima, pega fogo e não queima. Ele disse: alguma coisa está errada, só tem fogo e não queima a árvore. Se aproxima, Deus diz: Moisés, sou eu, tira as sandálias, o lugar é santo, quero te usar, você vai libertar o meu povo do Egito. Vai falar com o faraó, deu todas as diretrizes. E Moisés disse: eu não sei, eu estou mandando. Pega o cajado, você conhece a história. Ele disse sim. Ele foi falar com o cara mais poderoso da terra. Ele podia chegar lá, ser preso e morto. Ele era um fugitivo. Todo mundo conhece a história de Moisés. E Deus foi com ele, e você conhece a história. Porque ele disse sim para Deus. Ele pegou mais de 1 milhão de pessoas, levou para o deserto. Deserto, não tem nada, não tem planta, não tem árvore, não tem comida, não tem nada. Tem água. Mas por 40 anos vinha comida do céu, chamado de maná. E tinha uma rocha que Paulo disse que era Cristo, que andava com eles. Eles andaram 40 anos, é muito grande aquilo. Eles andaram 40 anos, a pedra se movia e dava água para o povo de Israel por 40 anos. Porque quando você diz sim para o eterno, a provisão te acompanha, a provisão está liberada, e a provisão chega na sua vida. Aleluia! Quando você obedece e diz sim, quando você é filho de Deus, você aceitou Cristo como Salvador, meu irmão, existe provisão para a tua vida, para cumprir o teu propósito. Você não está sozinho, não é por tua força, não é por tua capacidade apenas. Deus vai usar o que Ele já botou em você. Isso eu preguei na virada, eu quero pregar de novo. Você já nasceu pronto, está tudo dentro de você, precisa ser acessado. E a provisão vem do alto, é sobrenatural. É coisa que você diz: meu Deus, como é que chegou, como é que aconteceu, como é que apareceu? É porque o Eterno quer que você cumpra a sua missão nessa existência. Provisão, estou falando o quê? Provisão o quê, pastor? Estou falando de carro, estou falando de casa, estou falando de emprego, de negócio, de trabalho, estou falando de saúde, estou falando de você ter recurso, estou falando de uma vida digna, estou falando de que você tenha condições para que as pessoas vejam que você é filho e reflete a grandeza de um Deus que te ama e te chama. É disso que eu estou falando. De tudo que for preciso. Meu Deus, Elias, ele disse sim para o Senhor. Ele estava cumprindo o propósito. Veio 3 anos e meio de seca no planeta.
3 anos e meio de seca na região, aliás, todos os países em volta ali. Teve canibalismo, teve nessa época, fome, os animais morreram. Irmão, quem vive da agricultura e da pecuária ter seca total, imagina. Mas Deus disse: Elias, tem um propósito contigo, eu vou mandar para que você seja alimentado pelos pássaros. Levava pão e carne para ele todo dia, pão e carne, todo dia. Supriu, provisão. Numa época de crise, ele estava comendo bem. Secou o rio, que daí é coisa da natureza. Deus disse: você vai para uma cidade, Serepta, eu ordenei uma viúva, que ela te sustente. Uma viúva miserável, quando encontrou com o homem da provisão, comeu por anos farinha e azeite, não morreram de fome, porque você tem provisão para a sua vida. Elias disse sim, Deus mandou a provisão. Quem está aí, irmão? Não falta tempo para mencionar tantas personagens na Bíblia sobre provisão. Provisão, provisão, provisão. Deus chamou, você é filho. Eu sei que você está dizendo: pastores, são figuras grandes, personagens importantes da história, né, da fé, da história do povo de Deus, da história de homens de Deus. Mas eu estou falando da provisão singular, a sua provisão. Você que talvez eu não saiba o seu nome, não sei o nome de muitos. Você que talvez eu nunca tenha conversado com você. Você que eu converso, você que eu conheço, você que me conhece, nós que estamos juntos. Eu estou falando da individualidade, do pessoal, dessa provisão que é ímpar, que é sua, que não é para o da direita, nem para o da esquerda, é para você. Porque existe provisão para a sua vida, para cumprir o teu propósito nesta terra. Me falta tempo de falar de todos. Agora, Jesus é o maior exemplo. A gente fica olhando, ele é filho. Quem que é filho? Quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? Jesus é filho. E ele, como filho, disse: em tudo vos deu exemplo. É que nós não cremos, nós achamos muito. Não, mas Jesus não era pecador. E você é? Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você tem pecado, mas os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Então tudo que é dele é seu também. E tudo que Deus fez para ele, que o Pai fez para ele, que ele começou a dizer para você, chama ele de Pai, o Pai faz para você também, a seu tempo. Provisão. Jesus é o exemplo de provisão. Ele se revelou no batismo. No batismo ele disse sim ao Pai, porque até o batismo de João Batista, Jesus era um desconhecido, carpinteiro. Quando ele disse sim ao Pai, e ele foi levado ao Espírito Deserto, jejuou e começou a fazer o seu, é o sim, eu quero que você entenda. Quem está me entendendo? Quando ele disse sim ao Pai, o Pai começou a liberar toda a provisão que ele precisava. Tudo que precisava foi liberado. Ele disse sim. Por isso que ele disse: esse é o meu filho amado, tenho prazer nele. Ele disse sim. Por que ele disse sim? Porque João Batista não queria batizar. Disse: não, me batiza, não tem que cumprir a justiça, não tem que fazer a vontade do Pai. Ele aceitou a missão. Quando você aceita Jesus, você aceita o Salvador, o Senhor, o provedor, e aceita o seu chamado nesta terra. Deus não te chamou para salvação apenas. Alguém está me ouvindo? Segura no banco aí, se assenta, encosta bem aí. Deus não te chamou para salvação apenas. Se fosse para salvação, ele chamava e matava. Se fosse só para salvação, salvou, leva. Nós ia ter a igreja e a funerária do lado aqui já. Aceitou Jesus, já compra o caixão. Deixar o cara se desviar, sair, cair, não. Salvou, vai. Mas não é assim, não é verdade? Salvou, agora você tem uma missão. E junto com a sua missão, você tem provisão. Provisão para a sua vida. Ah, meu Deus, se você deixar entrar isso no teu coração, se isso entrar na tua vida, irmão, olha para Jesus. Ele disse sim para o Pai, recebeu provisão. Não é por acaso que a primeira coisa que ele fez foi num casamento. Chegou lá e disse: ó, acabou o vinho. Já acabou? Acabou o vinho, acabou. Pega aquelas talhas ali e enche d'água. Leva para o mestre de sala. Chegou lá 600 litros de vinho. Não sei se era Taná, não sei se era Merlot. Começando a aprender esses nomes. Não sei que vinho que era, meu irmão.
sei se era rebo, se era francês, se era chileno, eu só sei se alma negra, é uns vinhos caros aí, não sei que vinho que era. Você que o mestre de sala tomou o vinho e disse: que é isso? Que coisa, você deixou o melhor vinho para o final. Todo mundo dá o primeiro vinho melhor, todo mundo toma, depois dá aquele, né, sangue de boi, aquela coisa mais tranquilo. Mas não, tu deixou isso aqui para o final. Alguém está aí, não? Acabei com o sangue de boi agora. Não foi proposital, viu? Ele transformou, ele disse: Senhor, eu preciso de provisão. Provisão veio sobrenatural. Eu não sei se você está me entendendo, eu estou falando de coisa sobrenatural. Estou falando de provisão sobrenatural, de caminhos, de oportunidades, de circunstâncias, de negócios, de portas abertas, de fechamento. Meu Deus do céu. Pô, meu irmão, o cara olha para perto, joga a rede para o lado direito, pum, encheu de peixe, 2 barcos. Depois ele disse: tem que dar para comer para a multidão. Não, só tem 5 pão, 2 peixinhos, dá o peixe. Deu graça. 10.000 pessoas comeram pão e peixe e sobrou 12 cestos cheios. Depois ele precisou pagar o imposto. De Pedro, pega o peixe que tu pegar, pega a moeda e paga o imposto. Dinheiro, peixe, comida, provisão, 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 provisão. Não existia o que ele não precisasse, que o pai não manifestava em favor, porque ele estava ali, era filho. Filho, quantos são filhos aqui? Você tem provisão de Deus, irmão. Ah, dá um amém aí, querido. Tudo que ele precisou para cumprir o seu tempo de existência, o pai preparou. Tudo. Porque quando você diz sim para Jesus, você tem provisão de Deus para a sua vida. Você está recebendo aí, irmão? Você está crendo? Eu sei que nas dificuldades de hoje, principalmente em janeiro, que tem uma montoeira de coisa para pagar, conta e cartão, e meu Deus do céu, material da guriada, e mala, e uniforme, PVA, meu Jesus querido. E a gente deu uma queimada no cartão em dezembro, né? Ficou meio vermelho de tanto que passou. Eu sei como é que é. Então eu creio que Deus colocou isso para você entender que Ele quer te abençoar e abrir portas, e os céus vão se abrir sobre a sua vida. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? O homem natural, irmão, ele pede e não recebe praticamente nada do que pede. Mas você é filho, existe provisão para a sua vida. Você precisa crer. Irmão, o pão não multiplicou sem que Jesus dissesse: Pai, eu te dou graças. Ele creu na provisão. A rede não pescou, não encheu o barco de peixe sem que ele dissesse: joga a rede para o lado direito. Ele creu, ele declarou, ele confessou, ele ativou. É disso que nós estamos tratando. A provisão existe, crendo você ou não, entendendo você ou não, ela existe. É como a passagem do barco, você tem o direito. Se você não reivindicar, vai passar fome, mas você tem o direito. Como filho, você tem o direito do Senhor. Por isso que Paulo disse para os seus: o meu Deus vai suprir as necessidades todas de vocês. Ele não estava falando para agradecer uma palavra bonita, ele estava crendo, porque ele sabia que Deus é poderoso para isso, para que tudo o que você precisa aconteça, e você tenha, e seja abençoado, e tenha um 2020 poderosamente abençoado, com provisão para a sua vida. Meu Deus, alguém está me entendendo ou não? Eu quero ler com vocês Mateus 6, 25 a 33, que nos dá o segredo da liberação da provisão sobrenatural. Olha Jesus falando: por isso vos digo, Mateus 6, 25, não se preocupem com a sua vida, quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, o Pai de vocês, o Pai de vocês, o Pai de vocês, Jesus fez questão de dizer: é o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Ele acrescenta: quem de vocês, por mais mas se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, e não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. O fato é que Jesus estava falando com o seu povo, dizendo: vocês estão preocupados com o quê? Vocês têm um pai. É os gentios que se preocupam com essas coisas. Por que o gentio? Porque o gentio não tem Deus. Ele não se considera filho, ele não tem essa afinidade de filho. Ele não se considera filho, mas vocês têm. Por que Jesus falou de comida, roupa e bebida? Comer, beber e roupa, porque era o básico daquela época. Não tinha Apple naquela época para dizer: ó, não se preocupe, o iPhone 11 vai chegar. Eu ouvi algum amém? Alguém ouviu algum amém? Quem não tem, alguém já tem, né? Naquela época não tinha, irmão, televisão de 60 polegadas. Naquela época não tinha carro, não tinha rua, não tinha micro-ondas, não tinha, a casa era, se vivia da agricultura, o comer e o vestir era o básico do ser humano. Ele disse: vocês estão preocupados com o básico, o Pai supre os animais, supre a planta, e acha que vai deixar vocês na mão. É que nós não cremos, nós achamos que é muito, mas eu quero afirmar para você, como servo de Deus, nesta noite, existe provisão preparada para quem diz sim ao Senhor. Quando você disse sim, e você disse: eu quero Jesus como Senhor e Salvador, Ele preparou a provisão para cumprir o teu propósito. Você tem provisão. Diga para o seu irmão: tem provisão sua preparada para a sua vida. Aí ele dá a receita, versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É um segredo. Ele falou: o Pai vai cuidar, o Pai vai dar. Vocês estão preocupados com essas coisas? Se Ele cuida dos animais, se Ele cuida das plantas, que cumpre um propósito, que o animal cumpre um propósito. O pássaro que Ele falou cumpre um propósito. A planta que Ele falou cumpre um propósito. Você foi chamado para cumprir uma missão, meu irmão, para fazer, para ser, para refletir, para cumprir. Você não nasceu nessa geração por acaso. Você não nasceu nesse lugar por acaso, nesse país por acaso. Você nasceu para um propósito. E junto com o teu propósito existe provisão para você cumpri-lo. E a Bíblia não está dizendo que você tem que correr atrás da provisão, que é o que os gentios fazem. Hoje tem muito culto de pagão, que só faz culto para pedir a provisão. E Jesus disse: não se preocupe em pedir a provisão, se preocupe em buscar o reino e a sua justiça. Essas coisas Ele acrescenta. Precisou? Vai bater na sua porta, vai te encontrar, vai surgir a oportunidade, vai acontecer na sua vida. Como eu estou vendo cara de gente assustado, incrédulo daqui de cima. Meu Deus do céu. Não, pastor, será que isso é possível? Meu irmão, eu já mostrei na Bíblia as figuras, mas eu posso falar para você um pouco mais. Quem está aí? Quem está aí? Primeiro eu queria que você entendesse que buscar o reino e a sua justiça não dá para colocar em regras prontas. Eu não estou tratando aqui de coisas religiosas, porque a provisão para a sua vida é para que você cumpra o propósito dentro do corpo de Cristo, dentro dos grupos, dentro dos ministérios, dentro de tudo que acontece no corpo como igreja, para treinar, se preparar, se capacitar, se envolver com o corpo. É por isso que Deus te chamou. Mas também cumpra o teu propósito lá fora, na sociedade. Porque, irmão, nós somos crente 3 horas por semana aqui e 24 horas lá. Nós somos crente 3 horas por semana aqui e 12 horas de trabalho, 8 horas de trabalho lá onde você trabalha, seja escritório, seja onde for. Nós somos crente aqui um domingo, 1h30, 2 horas que nós ficamos aqui, e somos crente lá na nossa família toda noite, toda manhã, no jantar, no café, uma festa que vamos, um lugar que estamos. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo? A provisão é para você cumprir a sua parte aqui, é importante, é necessária, mas é para cumprir lá também, porque lá você reflete a grandeza do teu Pai. A provisão é para tudo. Então esse acréscimo
Não tem nada a ver só com o que você faz aqui, é com o que faz lá também. O fato aqui é que o que você faz aqui, o que você faz lá, tem que priorizar. Ele falou, busca em primeiro, prioridade, reino de Deus e sua justiça. Eu não posso colocar o reino de Deus e a sua justiça dentro de regras prontas, porque para um é uma coisa, para outro é outra coisa, para outro é outra coisa, para outro é outra coisa. Nós não fomos criados modelos iguais, nós não somos cópia, nós somos originais. Existe um projeto para a sua vida diferente do lado, diferente do outro, diferente até do cônjuge. Não tem nada a ver com pai, com mãe, com cônjuge, com filho, é ser, você é único. Alguém está me ouvindo? Então não dá para colocar dentro de uma regra pronta. No livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 15, a Bíblia fala que Jesus, como eu falei, ele foi para ser batizado por João Batista. Ele disse sim para o pai ali. A provisão começou a procurá-lo, encontrá-lo em todos os contextos. Porque até então ele era conhecido como carpinteiro, o filho de José, o carpinteiro. Trabalhava como carpinteiro, vivia como carpinteiro. Quando ele foi na sua aldeia, as pessoas disseram, mas não é o carpinteiro, não está aqui seus irmãos, seu pai? Como é que agora vem dizer que é o Cristo? Porque ele foi esse carpinteiro, não tinha. Quando ele disse sim, que é o que você fez, e por isso que está aqui nessa noite, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e disse sim para o Senhor, a provisão está preparada para a sua vida. A provisão vem para quem se envolve com Cristo, com o corpo de Cristo e com o testemunho de Cristo fora desse prédio. Jesus disse sim. Quando Jesus disse sim, presta atenção comigo. Quando ele disse sim, ele foi para João Batista. E ele foi para ser batizado. E João Batista estava lá dizendo sim, porque ele se levantou para batizar até encontrar o Messias. Ele disse, eu fui levantado para batizar até encontrar o Cristo. Ele estava à procura do Cristo. Se você lê Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Quando ele encontrou o Cristo, o tempo e o cumprimento dele se foi. Então, o chamado dele, a prioridade do reino dele era batizar. A prioridade de Jesus para dizer sim era ser batizado. Então, a prioridade de o reino para um é diferente do outro. Não é igual. Alguém está me ouvindo? Não é a mesma coisa. Então, eu não posso botar dentro de um contexto de regras prontas o que é buscar o reino em primeiro lugar. Para você é uma coisa, para o outro é outra, para o outro é outra. E a sua justiça, para você é uma coisa, para o outro é outra. Por isso que Jesus disse para João. João disse, não, tu vem a mim, é tu que tem que me batizar. E Jesus disse, nós temos que cumprir a justiça. Está lá em Mateus 3,15. Nós temos que cumprir a justiça. Quando você busca o reino e a sua justiça, todas as coisas são acrescentadas. Tudo, irmão. Que eu pudesse entrar no teu coração e fazer você entender. Você que tem medo de algumas coisas. Nem a doença para você. E se ela bater na sua vida, ela vai ter que sair. Eu fui livre de acidente com a bispa Doroteia. O carro rodou na pista e parou no barranco. Nem um arranhão no paralama. Minha sogra e meu sogro estavam comigo no carro. E não foi uma vez. Foi mais de uma vez. Porque o inimigo pode se levantar, mas ele não pode impedir. Eu estou cumprindo o propósito, estou buscando o reino e a sua justiça. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Maria e José. Maria foi chamada e ela disse sim, cumpra-se em mim a vontade do Altíssimo. O que ela fez? Gerou um bebê. Mas José não gerou um bebê. Então, buscar o reino e a sua justiça não é fazer o que o outro faz, não é querer ser o outro, é querer ser você, é entender o que você faz no corpo, para o corpo, pelo corpo e dentro da sociedade que você está. Maria foi para gerar, José foi para proteger a mãe e o filho. Ele não entendeu, ele queria fugir. O anjo chamou ele e disse, cara, casa com ela porque o que vai nascer é do Espírito Santo. Que ele não dava acreditar nessa história, né? Que vai nascer, tem que o anjo vir falar para ele, que vai nascer é do Espírito Santo. A mulher estava grávida, não tinha acontecido nada entre eles. Ele ia fugir para não escandalizar nada, para não criar situação. Mas daí ele disse, olha, você tem que cuidar dos dois, porque o que vai acontecer ali é a obra do Espírito Santo, é do Altíssimo. Ele disse sim para Deus. E quando Maria e José disseram sim, ela para engravidar do bebê, e ele para ter a cobertura, para dar a cobertura, fazer o seu papel, a Bíblia diz que 3 reis se levantaram em outro país e vieram uma jornada longa com os seus tesouros, e quando eles chegaram, depositaram aos pés, porque quando você diz sim para Deus, a tua provisão já está sendo enviada. Eles disseram sim,
Quando você diz sim para Deus, se envolve com o corpo, se envolve com o trabalho, testemunha, é luz. Entenda, a tua provisão vai chegar. Deus quer que você cumpra o seu papel, o seu propósito. E dinheiro não é problema, riqueza não é problema, bens não é problema, nada é problema. Nós que corremos atrás dos bens e das coisas e pedimos como gentios, não entendendo que somos filhos e fomos enviados para cumprir um propósito, e tudo que é preciso para cumpri-lo vai chegar na sua vida, porque você tem provisão, e ela é paulatina, não chega de uma vez só não. Cada um de vocês, uau! Lembra daquele texto bíblico que Maria estava orando e dizendo: Senhor, eu estou grávida, manda recurso. Alguém lembra? Não? Do outro então. Estava José orando: Senhor, estamos cuidando do seu bebê, manda recurso. Alguém lembra dessa oração? Ninguém também? Porque não existiu. Eles nem imaginavam, nem sonhavam, nem passou na mente deles que iam chegar 3 tesouros, que deu recurso para eles viverem 2 anos desse dinheiro no Egito. Sabe que eles ficaram 2 anos no Egito, num país estranho, de língua estranha, pessoas estranhas. Eles tinham que comer, dormir, vestir, porque quando você cumpre o sim, quando você diz sim para o eterno, quando você diz sim para o papai, ele disse: eu estou mandando recurso para você cumprir o que for preciso. Podem te perseguir, mas eu vou te sustentar. Alguém está aí não? Eu vou fazer que nem o apóstolo Paulo. Conheço um homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, mas ele foi ao céu porque ele estava falando dele mesmo. Eu quero dizer para você, eu nunca orei pedindo um carro. Eu nunca orei pedindo uma casa. Eu nunca orei pedindo dinheiro. Você pode achar que é exagero meu, mas eu nunca dispensei o meu tempo para esse tipo de busca. Mas eu já dei a minha casa mais de uma vez para o reino. Eu já dei carro para outros pastores. Eu dei dinheiro, e a minha esposa briga comigo, diz que eu dou muito dinheiro ainda hoje. E eu não tenho falta. Passei as suas lutas? Todo mundo passa. Porque tudo que eu faço na direção de Deus e para o bem do reino. Eu busco o reino, a sua justiça. A minha oração, irmão, é cumprir a vontade do Altíssimo, é servir o corpo de Cristo, é servir a igreja do Senhor. Eu me lembro quando eu estava, a bispa tem uma história comigo, essa mulher. Se não fosse ela na minha vida, igrejinha, 2 milímetros de telhado, janela de madeira, chão batido, tinha um ventilador de teto que se levantasse a mão ficava sem o dedo, o cara tinha que dar glória a Deus assim. Eu dobrava o joelho ali, orava, disse: Senhor, cumpre a tua vontade, usa a minha vida, faz o que tu quer. Irmão, naquele tempo eu nunca orei nem pedindo pessoas. Eu disse: salva, se não puder vir aqui porque esse lugar é feio, mas salva, manda para algum lugar. Eu estou falando diante do meu Deus. Eu quero cumprir propósito, eu quero servir, eu quero ser bênção, eu quero abençoar os meus irmãos, eu quero abençoar o corpo, eu quero ser bênção nessa sociedade. Essa é a minha oração, sempre foi a minha oração, minha, da bispa. Nós servimos. Eu comecei com carro a gás, bujão de gás. Eu já pedi perdão, não fica rindo de mim. Ilegal. Não tinha dinheiro para gasolina. Morando de favor na casa de irmãos. Eu estava perguntando no primeiro culto se o Gerson estava aí. Morei no apartamento de favor deles por meses. Foi assim que eu comecei. Irmão, meu alvo sempre foi servir o corpo. A minha oração foi sempre para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. E nós estamos aqui. 30 anos de história praticamente, daqui a pouco, cumprindo o propósito do Altíssimo. Com vida, com saúde, com recurso. Deus abençoando pessoas, curando pessoas, transformando pessoas, prosperando pessoas. Porque o nosso desejo é dizer sim para o Senhor. E os recursos Ele nunca vai deixar faltar na sua vida. Você tem que crer, irmão. Nós estava passando aqui na Marginal. Tiago então, não era pastor, era Tiago, estava comigo.
Ele olhou para cá, viu seu galpão, dizia: vende-se ou aluga-se? Ele disse: está para alugar, pastor. Eu disse: é bom, rapaz, olha o tamanho do galpão. Chegamos aqui, olhamos o galpão. E não tinha toda essa parte de trás, porque aqui era 4 paredes, 2 lâmpadas e o telhado, não tinha mais nada aqui. Nós fizemos tudo. Mas quando nós olhamos para isso aqui, era muito grande. Eu disse: meu Deus do céu, quando é que vai ter gente? Como é que vão fazer isso aqui? Mas Deus estava no propósito, e nós dizemos sim. Oramos, Deus confirmou com sonho, com palavra profética. E sabe o que aconteceu? Nós dissemos sim, Senhor, nós vamos fazer então, porque Tu está no projeto. E quando nós dissemos sim, viemos para cá, começamos a trabalhar, investir. Sabe o que aconteceu? Quando você está no propósito, fazendo o melhor, dando o melhor, cumprindo o melhor, não estava preocupado. Deus levantou pessoas, dentre tantas que Ele levantou naquela época, para fazer o que você está vendo aqui. Ele levantou um homem que era contra o dízimo. Porque tem gente que ainda não entendeu o que é dízimo. Pensa que dízimo é imposto. Ele não entendeu o princípio. Eu vejo tanta besteira na rede social sobre o assunto, e eu vou fazer um vídeo sobre o assunto, mostrando biblicamente do que se trata. Esse homem era contra. Mas Deus, Ele tem um único meio de Deus trazer recurso, é tocando, é levantando pessoas para ser fiéis. Que ela goste ou não, ela vai ser fiel. Porque esse foi dessa forma. Ele vendeu uma casa em outro estado, grande. Ele era uma pessoa bem de vida. E ele disse: eu vou dizimar dessa casa. Nós estávamos fazendo isso aqui, ó. Estava botando forro, comprando lâmpada, comprando coisa. Imagina o custo disso aqui. Quem trabalha com construção sabe disso. E o que aconteceu? Ele pegou aquele dinheiro. Eu vou falar para você, eu sei que para você não é muita coisa, mas para nós era muita coisa. 50 mil reais. Tudo em nota de 50. Derramou em cima da mesa do escritório. Ele disse: pastor, isso aqui é dízimo que eu estou entregando. Foi o único dízimo da vida dele. Antes nunca tinha dado e depois nunca deu também. É verdade, irmão. Estou falando para você o que o teu Deus pode fazer. Ele pegou um cara que era contra e fez dizimar em dinheiro. Teve outras situações, se eu vou contar aqui, você vai dizer: pastor, está inventando. Não precisa inventar disso não. Tem um nome, endereço, se você quiser saber. Tem gente aqui que sabe, porque eu já falei quem é. Não quero contar para não estar mais entre nós. Alguém está me ouvindo? Deus levantou, o recurso veio, nós pegamos aquele dinheiro, compramos forro, compramos isso, compramos aquilo e fomos comprando. Não pensa que isso fez muita coisa, porque só o transformador que está ali fora, que é nosso, foi comprado, custou 50 mil reais. E nós não tínhamos. Mas quando você diz sim, e quando você está na vontade do Altíssimo, Ele supre toda a tua necessidade. O recurso vem. O recurso vem. É disso que estamos falando. A sua provisão está reservada e pronta. O seu comportamento é que vai liberá-la. A sua fé, a sua consciência de propósito, o seu envolvimento com o corpo, tudo isso faz parte. Busca primeiro o reino, a sua justiça, porque isso aí, meu irmão, Deus vai mandar. Precisa de carro, vai ter carro. Precisa da casa, vai ter casa. Precisa do emprego, precisa do negócio, vai ter o negócio. Precisa do dinheiro, vai ter o dinheiro. Deus levanta, Deus cancela a dívida. Cansei de ver cancelamento de dívida. Deus muda situações, Deus abre portas. Ele faz aquilo que era caro se tornar barato, aquilo que era impossível se tornar possível. Ele faz acontecer, porque você é filho, você disse sim, e tem provisão para você cumprir o teu propósito.